Boa noite para quem está chegando agora. Tudo bem? Tema de hoje sobre medos e ansiedades. O mal do século, né? Tudo bem, Cristiano? Beatriz, Gabriela, Manuela, Neuci, Tati. Tudo certo também, tudo bem por aqui. Último dia do mês, né? Então, vamos refletir, né, o que nós fizemos do nosso mês, o que a gente teve de resultado no nosso mês, o que a gente fez de bom, o que a gente precisa melhorar, né? Última palestra do mês. E a gente vai encerrar com o tema de medos e ansiedades. Vou compartilhar minha tela, tá? Aí vocês respondam, por favor, se está compartilhando. Estão visualizando minha tela? Tudo certo? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, palestra Medos e Ansiedades, tá? O que nós vamos falar de medos e ansiedades? Porque hoje o maior bloqueador das pessoas realmente buscarem o que elas querem, das pessoas arriscarem, são dois fatores: o medo, né? O medo e a ansiedade atrapalha muito a pessoa na hora dela buscar o que ela quer, tá? Então, são dois fatores que, se a gente controlar, a gente consegue superar e realmente buscar aquilo que a gente quer e, consequentemente, ter resultado, tá? Então, esses são os dois fatores que mais bloqueiam as pessoas: medo e ansiedade, tá bom? Então, ó, medos e ansiedades, como reduzir? E por que como reduzir? Eu sempre fui uma pessoa que apesar do medo, eu sempre agia. Eu não pensava muito no medo, né? Eu considerava ele, mas mandava bala. E tempos atrás, eu tive muita ansiedade. Isso me atrapalhou demais. Inclusive, logo quando eu estava criando as palestras na escola e tudo mais, eu tive um período que eu fiquei afastada por crise de ansiedade, tá? Então, eu vou contar aí para vocês como que eu consegui reduzir esses níveis de medo e ansiedade. Dúvidas, vocês, por favor, mandem no chat. Eu vou ficar de olho aqui e eu interrompo aí e eu respondo as questões de vocês, tá? Então, ó, características da humanidade. Quais são os principais estressores? Quais são os principais pontos que as pessoas ficam ansiosas, tá? É o medo, é a ansiedade, são os principais pontos que deixam as pessoas realmente desestabilizadas, tá bom? Então, se você perguntar para qualquer pessoa por que ela não faz algo, ou por que ela não muda algo, ela vai falar que é porque ela tem medo, tá? E eu vou falar para vocês quais os principais medos da humanidade. Certo? Então, vamos lá. Ansiedade. A gente tem dois tipos de ansiedade. As pessoas costumam falar assim: ah, eu sou muito ansiosa. Só que você tem que saber que tipo de ansiedade que você está falando. Por quê? Ansiedade 1, querer que as coisas aconteçam rápido. Nada mais é do que impaciência, tá? Então, a ansiedade 1, ela está relacionada com que você queira que as coisas aconteçam, que você queira que chegue logo aquele dia. Então, alguém fala que vai visitar você, você fica naquela ansiedade, querendo que aquela pessoa chegue rápido, tá? Então, isso é ansiedade 1.
que na verdade eu não sei se na psicologia é chamada assim, mas é o que eu entendo, né? É o que as pessoas falam de ansiedade, quererem as coisas rapidamente. Ansiedade 2, tá? Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque aí a gente tem o coração acelerado, a gente sente medo, a gente sente as mãos frias, a gente sente pânico, dor no peito, náusea, diarreia, formigamento, dormência nos braços e pernas. Esse tipo de ansiedade é perigosa. Isso é ansiedade de verdade. É quando você sente questões físicas, é quando você tem medo de ficar em algum lugar sozinho, quando seu coração dispara, quando você tem dor de barriga, tá? Quando tem dor no peito, o coração acelera. Isso realmente é ansiedade. Então, quando alguém fala assim, você é ansioso, cuidado ao responder. Por quê? Porque se você é só impaciente, só quer que as coisas aconteçam no seu tempo, é uma simples impaciência, não é ansiedade. A ansiedade é uma coisa um pouquinho mais grave, tá? Todo mundo entendendo, tudo certo? Deu para entender a diferença aí da ansiedade 1 e ansiedade 2? Então, ansiedade 1, impaciência. Querer que as coisas aconteçam no seu tempo. Ansiedade 2 é a ansiedade preocupante. Coração acelerado, medo, mãos frias, pânico, certo? Principais medos da humanidade. Então, o que as pessoas têm medo? Né? Quais são os medos que o ser humano mais tem? O medo de falar em público, tá? Isso foi feita uma pesquisa. Medo de falar em público. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, pessoal, eu vou deixar que vocês abram um vídeo aí e divida a palestra aqui comigo, que vocês falem alguma questão de vocês que vocês queiram ajuda. Provavelmente vocês não vão querer, por quê? Medo de falar em público, vergonha, medo da opinião alheia. Ela está relacionada com o quê? Com falar em público. Por quê? Nossa, meu Deus, eu vou falar em público. O que será que vão falar de mim? Esse o que será que vão falar de mim é o medo da opinião alheia, tá? E ele também está associado com o quê? Receber críticas. As pessoas, elas não gostam de receber críticas, tá? E um outro medo que existe é o medo da morte, medo de morrer, tá? Então, medo de falar em público, medo da opinião alheia, receber críticas e medo de morrer. São os principais medos da humanidade, tá certo? Ficou claro, pessoal? Tudo tranquilo? Estão entendendo? Então, vamos lá, continuando. Diante desses medos, o que a gente tem? Diante desses medos, a gente tem o quê? Esses medos, eles geram reações, tá? E quais são essas reações? A ansiedade 2, aquela que dá dor no peito e tal, e tudo mais, coração acelera e mão fica fria, ela é consequência do medo. Então, por exemplo, se eu tenho medo de morrer, eu só tenho medo de falar em público, o que vai acontecer? Eu vou entrar na situação da ansiedade 2. Meu coração vai acelerar, eu vou ficar com as mãos frias, vai me dar uma dor no peito, tá? Então, a ansiedade ela é uma consequência do seu medo. Cada vez que você está em uma situação de medo, a ansiedade 2 aparece, ok? Ficamos ansiosos para evitar a situação temida. Então, por exemplo, dia de prova, ou dia de um teste, sei lá, você está tirando habilitação e você vai fazer lá o seu teste lá para ver se vai ser aprovado ou não. As pessoas tendem a ficar o quê? Ansiosas. Aí dá dor de barriga, dá dor no peito, mão fica fria, coração acelera, perna treme. Por quê? Porque o seu medo da avaliação te gerou ansiedade, tá? E foi para o seu físico, começou a gerar as reações físicas. Mas ficamos de tal forma absorvida por esse medo que podemos fazer com que ele realmente aconteça. Ou seja, eu tenho medo que tal coisa aconteça. Só que de tanto medo que eu tenho, aquilo acaba acontecendo, tá? Então eu fico extremamente ansiosa por causa disso, ok?
Entenda, tanto medo quanto ansiedade envolve questões de pensamento no futuro. Então, o que, que faz a pessoa ter medo? O que, que faz a pessoa ficar ansiosa? Então, a gente já sabe que existem dois tipos de ansiedade: ansiedade 1 e ansiedade 2. A gente sabe os principais medos da humanidade, e a gente sabe que a ansiedade ela é consequência do nosso medo. E por que, que o medo acontece? Porque a gente está pensando no futuro, a gente está longe do presente, a gente está com aquela frase assim: e se? E se eu não conseguir isso? E se acontecer aquilo? E se eu ficar sem emprego? E se eu ficar sem dinheiro? Ou seja, o e se, que é a questão do futuro, ele faz com que eu sinta medo, tá? Ficou claro? Conseguiram captar, pessoal? Ficou claro a questão do futuro, o e se? Então, ó, de acordo com o que eu expliquei, quem que está na situação de ansiedade 1 e quem está na situação de ansiedade 2? É só falar. Voltar em qual? Cristiano 1, Elci 1, muito bom. Ó, para vocês aqui de novo, ó. Tipos de ansiedade. 1, querer que as coisas aconteçam rápido. É uma impaciência. Ansiedade 2, coração acelerado, mão fria, pânico, dor no peito, a ansiedade mais grave. Ok? Os principais medos e as reações. E o que ocasiona o medo é eu viver no futuro. Tá certo? Ficou claro? Muito bom. Então, quanto mais eu penso no futuro, mais me causa medo, mais me causa ansiedade. Por quê? Porque eu estou supondo as coisas. Quando eu estou pensando no futuro, é tudo uma imaginação. Aquilo não está acontecendo. Aí eu posso fazer a situação da forma que eu quiser. Consegue perceber? Aquilo não é real. Só que eu tenho tanto medo daquilo acontecer que aquilo se expressa no meu físico e gera ansiedade. Ok? Trabalhando e vencendo. Entenda quais são os seus medos. Entenda as raízes dos seus medos. Então, ó, como que a gente faz para diminuir o medo e a ansiedade? Entenda quais são os seus medos, tá? Quais são? Faça uma lista. Faça uma lista dos medos que você tem, tá bom? Quais são as raízes do seu medo, tá? Então, por exemplo, medo de ficar sem emprego. O que é a raiz do medo de ficar sem emprego? Não ter renda, tá? Não ter dinheiro. Ok? Isso é a raiz. A raiz é o que está por trás do seu medo, tá certo? Então, como que a gente diminui o medo? Primeiro, aceitando que ele existe, porque às vezes as pessoas não aceitam, elas têm receio de falar que elas têm medo de alguma coisa, tá? E aí, quanto mais você esconde, pior é. Por quê? Mais aquilo toma conta da sua vida, tá bom? Então, vocês precisam aceitar o medo de vocês, que é a única forma com que você realmente diminua o impacto que ele tem na sua vida, tá bom? Trabalhando e vencendo medo. Faça exercícios físicos, tá? Uma caminhadinha de leve, mude a sua alimentação, trabalhe em projetos que você gosta. Isso daqui é o mais importante. Por quê? Uma das coisas que gera muita ansiedade nas pessoas, principalmente nos momentos atuais, é o fato de ela querer uma coisa, só que estar vivendo outra, tá? Então, ela queria que a vida dela fosse de um jeito, só que é de outro jeito. Por quê? Porque ela está longe do projeto que ela gosta, que ela gostaria de viver. Então, ela precisa mudar a vida dela. Ela mudando a vida dela, consequentemente, o medo e a ansiedade diminuem. Eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. O vídeo chama Reflexões, se eu não me engano. Chama Reflexões. É um vídeo que eu
eu saí, né? Eu estava na rua e decidi gravar esse vídeo baseado na minha vida. Por quê? Eu tive ansiedade. E o que eu descobri relacionado à minha ansiedade? A minha ansiedade 2 eu tive, pesadérrima. A ansiedade, ela me fazia ter medo, né, do meu futuro. E quando eu fui buscar a raiz do meu medo, eu identifiquei que eu estava fazendo coisas que eu não gostava. E por isso que eu tinha medo. Por quê? Porque eu tinha medo de um dia de morrer e não ter feito aquilo que eu fiz. Aí foi aí que eu comecei a mudar completamente a minha vida. Inclusive, foi daí que as palestras surgiram. Tá? As palestras eram uma coisa que já estava no meu plano. E quando eu estava trabalhando a minha ansiedade, eu coloquei ela em ação. Tanto que depois disso eu comecei a melhorar, começou a melhorar a minha saúde. Por quê? Porque eu comecei a fazer coisas que eu gostava, tá? Então analise a vida de vocês. Ela diz muito do sentimento que vocês têm, ok? Tenha o hobby, não sei se é assim que escreve, eu acredito que sim, depois vocês me corrijam. Ou seja, faça alguma coisa que vocês gostam, tá? Aqui é trabalhar mesmo, tá? O trabalho que vai te dar o sustento. E aqui tem o hobby, é uma atividade. Ah, gosta de cozinhar, gosta de tocar violão, gosta de fazer algum tipo de exercício físico diferente, alguma atividade radical, gosta de cantar, enfim. Tenha algo que te faça feliz, que te distraia, que te envolva numa situação de felicidade e satisfação em algum momento, tá? Diminua as redes sociais. Por que diminuir as redes sociais? Foi comprovado que Facebook e Instagram faz com que a gente tenha uma propensão maior à depressão. Por quê? Quando a gente está na rede social, a gente tende a comparar a nossa vida. Então a gente olha no Facebook e fala assim, putz, nossa, mas essa pessoa está fazendo isso, isso e isso, aquela pessoa está fazendo aquela outra coisa, está todo mundo feliz e minha vida está uma merda. E aí, você está se comparando. Só que, quem foi que falou que o que as pessoas postam nas redes sociais é verdade? Elas querem parecer ser verdade, mas nem sempre é. Tá? Então, não é porque a pessoa postou uma foto feliz da vida lá, tal, na praia e tudo mais, que ela está assim na vida real. Inclusive, o que eu falo para vocês? A vida acontece offline. Os melhores momentos da sua vida é offline. Então, deixa um pouco a rede social de lado para que faça bem para o seu emocional, para a sua saúde emocional, tá bom? Trabalhe em seu plano de vida. Eu falo assim para vocês precisam trabalhar em algo que vocês gostam, não escolham nada por dinheiro. Os primeiros empregos, é lógico que não vai ser um emprego do sonho. Só que com o passar do tempo, você precisa trabalhar naquilo que você gosta. Por quê? Porque é o que vai dar sentido para sua vida, tá? Então, é muito importante que vocês entendam esse processo, tá certo? Eu vou abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, relacionada ao que eu falei? A questão da ansiedade 1, ansiedade 2, como superar o medo, a gente fazer a lista do nosso medo. Podemos ter as duas ansiedades intercalando dependendo da situação? Com certeza, Neuci. Com certeza, pode sim. Inclusive, quem tem a ansiedade 2, ela com certeza ela tem ansiedade 1. Só que quem tem ansiedade 1 não necessariamente tem ansiedade 2, tá? Pode sim, pode apresentar os dois tipos de ansiedade, com certeza. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso emocional, por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento, para que a gente diminua a possibilidade de ter ansiedade 2, que é a mais perigosa, tá? Então, quem tem ansiedade 2, ela tem a 1, só que quem tem a 1 pode virar até a 2, tá? Então, tem que tomar cuidado. Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta até o momento? Tranquilo? Então, vamos lá. Trabalhando e vencendo a ansiedade. Analise se você está vivendo a vida que gostaria, tá? Então, esse é o ponto mais importante. As pessoas, por conta dos medos, então vamos lá, os medos.
Medo de falar em público, medo da opinião alheia, receber crítica e medo de morrer. Então, por conta desses medos, ela deixa de viver a vida que ela gostaria. Ou seja, ela tem medo da crítica, então ela tem medo de mudar a vida dela, porque ela fala assim, poxa, eu vivi assim até agora, se eu mudar minha vida, o que as pessoas vão falar de mim? Ela tem o medo da crítica, ela bloqueia a vida dela e não faz mais nada, tá? Então ela deixa de crescer, deixa de ter uma mudança por conta do medo da opinião alheia. E isso vai gerar o quê? Uma ansiedade, porque ela está insatisfeita com a vida dela, ela quer mudar, ela fica naquele agito, ela se reprime, dor no peito, só que ela não faz nada, por quê? Porque o medo impede, tá? E como que a gente faz para superar esse medo da opinião alheia? É se preparar, é encarar. Não tem outra forma, a gente tem que encarar. Então, mas se a pessoa falar tal coisa, mas não importa, a minha vida é maior do que qualquer coisa. A minha felicidade é maior que qualquer opinião alheia, tá? Então, não se preocupe com o julgamento das pessoas, porque quem está julgando é porque é uma outra pessoa que também está insatisfeita, que também não tem coragem de mudar, tá certo? Quando eu mudei para Limeira, eu recebi algumas críticas. Por quê? Eu não tinha trabalho, não conhecia ninguém e simplesmente mudei. Então, imagina, né? Acho que na época eu tinha 30 anos, se eu não me engano, não estava trabalhando. Então, todo mundo, nossa, mas você vai fazer isso, você não conhece ninguém, tal, isso e aquilo. E eu tenho que agradecer a cidade de Limeira, por quê? Porque eu nunca tive satisfação tão grande, pessoalmente e profissionalmente, na minha vida, como eu tenho aqui nessa cidade. Coisa que quando eu vivia que eu vivi na minha cidade natal, durante 29 anos, eu não tive. Só que o que me fez agir foi buscar aquilo que eu queria. E o foco em buscar aquilo que eu queria era tão grande que eu superei o meu medo da crítica. Tá bom? Analise se você tem projetos futuros. Não tem como a gente viver uma vida sem objetivos, tá? A não ser que a gente já construiu alguma coisa na nossa vida, mas ainda assim tem aquela sensação de tá faltando alguma coisa. Então tente buscar isso, tá? O que é que tá faltando? Às vezes é algo social, é você fazer o trabalho social, ajudar alguém, ajudar alguma entidade, tá? Às vezes você atingiu o que você queria, dinheiro não é mais o problema, você já está satisfeito profissionalmente. O que vai te preencher é o quê? É fazer o trabalho social. Ou então, assim, sua vida está ruim, você não tem trabalho, seu relacionamento está ruim, você está insatisfeito. Pera, vamos fazer a lista de projetos. Que tipo de relacionamento você quer? Que tipo de rotina você quer para você? Qual é o tipo de situação financeira que você quer? Então, a gente tem que reprogramar, tá bom? Eu lembro que eu fiz esse tipo de trabalho aqui na minha vida lá para quando eu tinha 21 anos, sei lá, 14 anos atrás, eu comecei a fazer isso. Foi isso que auxiliou na minha jornada, tá? Analise quais são os seus medos e por qual motivo os tem. Verifique se você está preparado para os seus projetos futuros. Isso daqui é muito importante. Por quê? Suponhamos assim, você quer trabalhar no emprego tal, você quer trabalhar no escritório, ou você quer ser gerente. Você está se preparando para isso? Se você não estiver se preparando, isso vai se tornar uma ansiedade na sua vida. Porque você vai querer, não vai conseguir, e isso vai te gerar medo, tá? Verifique a qualidade das suas companhias. Existem pessoas que sugam a nossa energia, existem pessoas que só criticam aquilo que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo. Existem pessoas que não nos apoiam. Esse tipo de pessoa você tem que eliminar da sua vida. Por quê? Porque ela está te causando medo, te causando ansiedade, não te apoia. Ela não é o tipo de pessoa que vem para somar. Ela só está atrapalhando. Então, qual que é a qualidade das suas companhias? Verifique sua rotina. Como que está a sua rotina? O que você tem feito da sua rotina? Ela é uma rotina. Lembra da palestra lá, Como Sair Mais Forte da Crise? Sua rotina é uma rotina de sucesso ou uma rotina de fracasso?
Você está trabalhando a sua rotina para conquistar aquilo que você quer ou perdendo tempo? Tá? Como está a lista dos seus sonhos? Que lugar que você quer viajar? O que você quer ter na vida? O que você quer se tornar? Como você se vê daqui 10 anos, 5 anos, que seja? Como está a lista dos seus sonhos? Tá? É necessário fazer a lista de sonhos. Por quê? Porque isso te dá força. É isso que vai te dar força para superar os seus medos. Só que também seja realista. Aqui eu deveria ser realista com os objetivos, no caso, né? Não necessariamente com o sonho. Por quê? Se bem que o sonho aqui, ó, objetivo, o sonho mais preparação é igual uma meta. Eu costumo falar assim, o sonho que você não se prepara para realizar, ele é só um sonho, ele vai ficar sempre lá. Ele nunca vai ser realizado. Agora, o sonho que você se prepara, ele se torna uma meta. Tá? Então, se você tem o sonho de viajar para algum lugar, como que está o seu recurso financeiro para isso? Como que está o seu estudo do idioma daquele local? Se você quer ser gerente de alguma empresa, como que está a sua preparação, o seu conhecimento? Se você quer trocar de carro, se você quer ter um carro, como que está a sua preparação financeira para ter esse carro? Tá? Ah, se você quer trabalhar no seu próprio negócio, como está a sua preparação para isso? Você precisa ter preparação, conhecimento técnico e você precisa ter uma preparação financeira. Então, ó, para a gente ser realista com nossos sonhos, a gente precisa o quê? Preparação. Eu estou me preparando para realizar o meu sonho ou o meu sonho sempre vai ser um sonho, nunca vai se realizar porque eu não estou fazendo nada? Tá? Então, vamos lá. Existe alguma forma de conter a ansiedade? Existe alguma forma de conter a ansiedade? Sim, sim, Cristiano, a gente tem técnicas de relaxamento, tá? Então, uma das técnicas de relaxamento é a respiração. Então, você inspira, né? Segura 10 segundinhos e solta com calma, tá? Eu tenho um vídeo desse lá no meu canal também. Uma outra técnica é você tentar esquecer o que está à sua volta. Você começa a segurar bem forte todos os dedos da sua mão, um de cada vez, tá? Então você segura bem forte e concentra. Tenta sentir a pulsão do seu coração aqui, a hora que você está segurando o seu dedo, tá? Uma outra forma de controlar a ansiedade também, boa, é aqui, ó. Você está aqui, você aperta a sua fonte aqui assim, tá? Sentido circular. Isso vai te relaxar, ok? Essas são três formas de a gente conter a ansiedade. Uma outra forma também da gente conter a ansiedade, imagina que tem uma pedra de gelo, tá? Então, fecha o olho, imagine que tem uma pedra de gelo bem aqui no meio dos seus olhos, no meio da sobrancelha, bem gelada, vai refrescando toda a sua cabeça, tá? É uma forma de relaxamento também e diminuir a ansiedade, tá bom? Muitas vezes não... Exatamente, Neuci. Boa, Gabi. Muito bom. Também comecei a fazer alguns movimentos de yoga em casa. Exatamente, pessoal. A colega falou assim que a nossa preocupação com coisas que não aconteceram, ela é grande, tá? Então, o que acontece? Quando a gente preocupa muito com o futuro, é porque provavelmente a gente, óbvio, nós não estamos focados no presente, a gente vai falar de foco também. Então a gente fica, o e se. Mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Aí a gente para, a gente trava a nossa vida, não consegue fazer mais nada. Por isso que o que vai nos dar força para a gente seguir na nossa caminhada, seguir rumo aos nossos sonhos, é a gente ter algumas listas, ter a lista dos nossos sonhos, a gente elaborar a rotina em busca daquilo que a gente quer. Por quê? A gente ter uma rotina em busca daquilo que a gente quer vai eliminar
uma parte do medo e uma parte da ansiedade. Por quê? Eu já estou trabalhando no meu projeto. É só uma questão de tempo para ele acontecer. E tem uma coisa muito importante, deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Quando sabemos inconscientemente que não estamos fazendo nada para mudar nossa vida, isso causa ansiedade. Há uns 2 anos eu fiz uma palestra sobre isso. Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas não estão fazendo nada para mudar a vida delas. E elas sabem, inconsciente, o meu subconsciente sabe que eu não estou fazendo nada para mudar. O que vai acontecer? O meu medo vai tomar conta de mim. Por quê? Porque eu sei que eu não estou fazendo nada. Então, como que a gente supera isso? Eu tenho que mudar a minha rotina. Então, a minha rotina vai ditar o nível da minha ansiedade, tá? Então, se eu começar a trabalhar em busca dos meus sonhos, eu vou parar de ficar pensando no futuro. Eu estou trabalhando, eu sei que trabalhando, fazendo um pouquinho por dia, o meu objetivo vai acontecer, tá? O que eu não posso é, a pessoa fica o dia inteiro ociosa, ela só fica na rede social, só fica na televisão, fica com conversa fiada em WhatsApp. O que ela está fazendo para o projeto de vida dela? Nada. É óbvio que uma pessoa dessa vai ter ansiedade. E é isso que acontece, tá? E isso acontece em todos os níveis, acontece na adolescência, na juventude, tá? Acontece na vida adulta, ok? Pode vir a acontecer até na terceira idade, principalmente se os idosos ficam sozinhos, tem um certo nível de ansiedade, tá bom? Então, o que vai fazer com que eu realmente diminua o meu nível de ansiedade é o que eu estou fazendo para aquilo que eu quero, tá? Eu quero ser gerente, quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer um trabalho social. O que eu estou fazendo para isso acontecer? Então, a gente tem que inverter a ordem das coisas. Parar de pensar no futuro e começar a trabalhar no presente, tá? Então, pois sabemos que não vamos alcançar aquilo que desejamos. Então, ó, eu não estou trabalhando para o meu projeto, né? Inconsciente, meu subconsciente sabe disso, o medo vem à frente, porque eu sei que eu não estou fazendo nada, tá? Então, isso vai fazer com que eu desista de viver, tá? E aí pode vir uma coisa até mais grave, que é a depressão, tá? Então, entendendo os seus medos, você prepara para diminuí-los, a preparação é o caminho, tá? Então, quando você entende o seu medo, você, opa, pera, meu medo é isso daqui, o que eu faço para mudá-lo? E aí você começa a mudar a sua rotina, tá? Por isso que a rotina é importante, ela vai ditar a nossa vida. Diminuindo seu medo, você diminui a ansiedade 2, ou até 1, tá? Então, se eu quero as coisas na hora. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem ansiedade 1, que quer as coisas na hora. Então, suponhamos que eu coloco um projeto assim, um objetivo assim. Eu quero ir para a França daqui a 1 ano. Meu, o dólar, o euro, né, tá altíssimo, ok? Eu vou conseguir ir para a França daqui a 1 ano? Provavelmente não. Eu não vou conseguir ir para a França. Só que se eu não tenho noção, lembra que eu falei aqui para vocês, ó, que eu preciso ser realista com os meus sonhos? Quando eu coloco um objetivo muito alto, eu não vou conseguir alcançar. E isso vai me gerar ansiedade. Então, eu tenho que ser realista. Então, eu não vou conseguir ir para a França daqui a 1 ano. Daqui uns 2, 3 eu vou conseguir. O que eu vou fazer? Eu vou comprando euro aos pouquinhos. Eu vou preparando, eu vou melhorando o meu francês. Tá? É assim que a gente faz. Isso vai diminuir a ansiedade. Agora, quando você não começou a trabalhar ainda, aí você já quer um cargo alto, e aquele cargo alto não vem. É óbvio que vai ter ansiedade, porque é um passo de cada vez. Uma metinha de cada vez, um objetivinho de cada vez. Tá bom? Ficou claro? Vamos ver. Boa, fazer técnica de respiração, fazer yoga, né, além de melhorar a capacidade de te tranquilizar, né, de você ficar mais relaxado.
Tem a questão do foco, aumenta o foco. Importante, pessoal, ansiedade quando a gente está esperando resposta, né? Quando a gente está esperando algo. A gente precisa da nossa autoconfiança e a gente precisa do nosso plano B. É isso que eu fiz na minha vida. Então, eu ia fazer entrevista, eu fiz uma porrada de entrevista, até que chegou uma hora que eu nem ficava mais nervosa, mais de tanta entrevista que eu fazia. Então, o que eu fazia? Eu ia fazer entrevista, eu me preparava para o lado positivo e o lado negativo. Eu também já fiz uma palestra dessa. Quando a gente voltar presencial, eu vou falar bastante sobre isso. A gente precisa se preparar para o negativo. Acontece que a maioria das pessoas não se prepara só para o positivo. É aí que vem a ansiedade. Tá? Como que eu me preparo? Bom, eu vou fazer minha entrevista. Maravilha, deu certo? Bom, se não deu certo, eu já vou entregar, ou eu vou continuar o meu trabalho de entregar currículo, ou eu vou continuar na minha jornada. Sempre se prepare para o negativo, tá? Isso é importante. Boa, Cristiane. Compromisso. Isso é um ponto muito importante, tá? O que acontece? Tem um mito que as pessoas falam que você ser produtivo é você ter muita coisa para fazer durante o dia. E isso é mentira, tá? Quanto mais coisas que você tem para fazer no seu dia, pior é a sua qualidade de vida, pior é a sua rotina. Por quê? O tanto de coisa que você tem para fazer, você não dá conta. E esse não dar conta, ele vai te gerar uma ansiedade. Por quê? Porque a sua agenda é apertada. Nossa, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu preciso estar lá, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Acabou. Parou. Menos atividade no seu dia, tá? Menos atividade. Tem atividade somente que vai te levar para aquilo que você quer alcançar, tá? Só coloque na sua agenda aquilo que você realmente quer alcançar, ok? Por quê? Senão não vai dar certo, tá? Se você colocar na sua agenda um monte de coisa que te afasta do seu objetivo, acabou. Você só vai gerar ansiedade para si mesmo. Então, tenha na sua agenda somente atividades que te aproximam do seu objetivo. O resto descarta. Isso é foco. O foco é saber dizer não. E não só sim. Aliás, é o não que vai fazer com que você chegue perto do seu objetivo. Você tem que falar não para um monte de coisa. Aí sim você vai conseguir realizar os seus sonhos, tá? Então, aqui, ó. Então, ó, a gente tem que se preparar para o que a gente quer. Porque se a gente não se prepara, nosso subconsciente sabe que eu não estou preparado, sabe que eu não vou conseguir aquilo e vai gerar medo e ansiedade. Conclusão. Potencial de manter-se no momento presente. Foco. Foco e concentração. Manter-se no momento presente nos permite sensação de bem-estar, bons resultados em nossas atividades, tá? Então, quanto mais eu estou focada no que eu estou fazendo a palestra. Eu estou pensando no quê? Eu estou pensando em exemplos que eu vivi para que eu possa deixar a palestra com uma compreensão melhor para vocês. Ou seja, eu estou focada aqui, entendeu? Então, quanto mais eu tenho o foco no momento presente, melhor é o meu resultado naquilo que eu estou fazendo e mais paz eu sinto. Por quê? Eu sei que aquilo está sendo bem feito, então eu fico feliz, tá? Então, isso é a importância do foco, tá? O que aumenta a confiança e a autoestima. Então, quanto mais eu tenho bons resultados, maior a minha autoconfiança e autoestima. Certo? Então, o que vai fazer com que eu fique mais feliz, com que eu tenha força para buscar mais coisas, tá? Então, como que a gente se mantém no momento presente? Menos atividade, somente atividades na minha rotina que vai me ajudar no meu objetivo, tá? Aprender a dizer não, exercício de respiração,
tá? Deixa o celular de lado, deixa a rede social de lado. Eu foco naquilo que eu estou fazendo, tá? É aí que entra a importância da sua lista de sonhos, sua lista de objetivo, cronograma da sua rotina. Isso é foco. Por quê? Tudo que sair da sua rotina, vai falar, não, eu não vou fazer isso, porque não óbvio, lógico, desde que não seja algo tão grave, né? Questão de saúde, por exemplo. O resto é não. Por quê? Porque senão vai tirar o seu foco. Tirou o seu foco, acabou a sua concentração, vai te gerar ansiedade, certo? Muito bom isso. O colega falou, tenho ansiedade, né? Quando eu planejo algo, planejo, chega no dia, não acontece nada daquilo do que eu planejei. O que eu já aprendi com essa situação? Então vamos lá. Suponhamos que recentemente eu estava fazendo uma atividade e eu tinha um monte de plano, tá? Um monte de plano para aquela atividade. No final das contas, deu tudo errado. Aconteceu de forma diferente, tá? O que eu fiz? Eu fui lá e vi os meus erros. Mas espera, por que isso daqui não deu certo? Realmente não deu certo por questões externas ou por questões minhas? Neste caso, era por questões minhas. E nunca ia dar certo do jeito que eu estava fazendo. Então, o que precisou? A coisa sair errado para eu corrigir o que precisava. Então, a expectativa, ela também precisa ser alinhada. Lembra que eu falo, vamos preparar o plano B? É óbvio que eu vou fazer de tudo para dar certo. Mas e se der errado, qual que vai ser a minha relação, a minha atitude em relação a isso? O que eu vou fazer? Como que eu vou reagir? Tá? Então, a gente tem que equilibrar as nossas expectativas. Por quê? Na maioria das vezes, as coisas não vão acontecer da forma como a gente espera e a gente precisa estar preparado para isso. Tá? É a gente aceitar sem se acomodar, né? A gente aceitar o resultado sem se acomodar. Se não depende de nós, se eu não tenho controle em relação àquilo, ok, não tem problema. Agora, se eu tenho controle, aí é responsabilidade minha. Agora, se o controle não está na sua mão, aceita aquele resultado, vê se tem alguma coisa que você possa melhorar. Tá certo? Então, o foco é uma das formas que a gente diminui a nossa ansiedade, tá bom? Que a gente fica concentrado no momento presente. A gente evita o e se, sendo assim, a gente não tem a ansiedade. Por quê? Porque a gente não pensa no futuro. E uma coisa muito importante, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês, que eu aprendi, é o seguinte: a paz é a jornada. Então, as pessoas ficam falando assim, no dia que eu tiver isso, no dia que eu conseguir aquilo, naquele dia, no dia que eu tiver um emprego tal, que eu tiver no país tal. Não é assim. A gente não pode deixar a nossa felicidade, a nossa paz, para o momento futuro. A gente tem que fazer agora. Lembra que eu falei para vocês que a minha crise de ansiedade, de pânico, foi quando eu estava vivendo uma vida que eu não queria? Fiquei doente por viver uma vida que eu não queria e só jogar as coisas para o futuro. Não. A paz é a jornada, é a caminhada. Ou seja, suas escolhas refletem o estado emocional que você tem. Tá? Então, o seu estado emocional é referente às suas escolhas. Tá? Então, se você é uma pessoa que simplesmente fala não para si mesmo, para falar sim para os outros, você é uma pessoa que vai ter ansiedade. Por quê? Porque você nunca vai realizar nada para você. Se você tem medo da opinião alheia, você nunca vai fazer nada.
Por quê? Porque você vai estar sempre com medo do que os outros vão dizer, não vai mudar a sua vida, e aí? Vai ficar com medo. Por quê? Porque o tempo está passando e você não está fazendo o que gostaria de fazer. Ok? Então, ó, medo mais escolhas para eliminar o medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de não ter renda, suponhamos que eu tenho medo de não ter renda suficiente para sustentar minha família. O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma profissão por dinheiro. Ou seja, escolha para eliminar o medo. Como que você vai viver? Você vai viver uma jornada negativa emocionalmente. Por quê? Porque você está vivendo baseado no medo. Percebe? Então você tem o medo da opinião alheia. Você vai fazer escolhas para eliminar esse medo. Ou seja, você vai deixar de ter atitudes porque você não quer que as pessoas opinem, porque você tem medo da crítica dela. Como que você vai viver? Uma jornada emocionalmente negativa. Por quê? Porque você está escolhendo eliminar o seu medo. E você tem que fazer as escolhas baseadas em quê? Na sua confiança, tá? Então, eu escolho ser professora, eu escolho fazer palestra, porque é isso que eu gosto, tá? Sendo assim, eu não tenho medo da opinião alheia e eu assumo os resultados. Então, quando você escolhe confiança, escolhas para a realização de objetivo, jornada emocionalmente positiva, tá? Realização de objetivo, compartilhar conhecimento. Eu escolho guardar dinheiro ao invés de gastar com coisa que não tem necessidade. Escolha para realização de objetivo. Por quê? Porque quando eu guardo dinheiro, eu vou comprar mais euro lá para poder ir para a França. Eu escolho parar de ficar muito tempo na rede social, porque eu quero me preparar para ter um emprego melhor. Escolha baseada em relação de objetivo, jornada positiva emocionalmente. Então, o nosso emocional é de acordo com a nossa escolha. Ficou claro? Essa questão das nossas escolhas interfere no nosso emocional. Ah, os puxões de orelha não pode acabar, né? Porque seria muito fácil. Até que agora esse ano eu tô muito boazinha. Eu pegava um pouquinho mais puxado. Porque assim, pessoal, por que às vezes eu falo um pouquinho mais forte com vocês, um pouco mais pesada? Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, pessoal, ó, fiquem tranquilos, tá? Porque vocês vão conquistar tudo que vocês querem na vida de vocês, basta pensar positivo. Isso é mentira, não é assim, tá? Eu tenho que mostrar para vocês qual que é o caminho, qual que é o passo a passo, como que vocês precisam se fortalecer para vocês realmente buscarem aquilo que vocês querem. Eu preciso falar a verdade, tá? E a verdade, ela é um pouquinho mais dura, né? Então, às vezes eu tenho pessoas bem próximas, familiares, que falam, Juliana, você tem que pegar um pouquinho mais leve, tal, isso e aquilo. Só que nem sempre, se eu falar de uma forma um pouquinho mais boazinha, nem sempre as pessoas vão entender. Certo? Então, às vezes, falando um pouquinho mais puxado, é mais fácil de entender. Tá? Mas por quê? Porque é a realidade. Não, Maria, eu busquei, eu não digo que é um profissional, porque eu não fui nenhum psicólogo, mas eu comecei a participar de um grupo de autoconhecimento, né? Então, eu participava de um grupo onde tinha um trabalho de meditação, e para eu ter essa questão da meditação, eu tinha que saber algumas coisas. Então, eu fiz É como se fosse. Não é uma religião, não chega a ser um budismo, mas tem grupos aqui em Limeira que se reúnem para meditar. E eu participei desse grupo e foi aí que eu fui descobrindo os meus medos, né? E foi aí que eu fui trabalhando eles. E foi aí que eu transformei a minha vida, transformei a minha rotina
parei de fazer o que eu estava fazendo e fui buscar o que eu realmente gostava, né? Então, através da meditação, eu mudei, né? Através da reflexão, eu comecei a notar tudo aquilo que estava me fazendo mal. E é difícil pra caramba, porque é complicado você realmente assumir que algo está te fazendo mal, que você vai ter que mudar. Então, através da meditação, do grupo de meditação, que eu consegui ter esse conhecimento, tá? Exatamente, Tati. Isso mesmo. É isso aí. Eu ia bastante lá no Brahma, isso me ajudou muito, e assim que tudo isso parar, eu quero voltar, tá? Então, Maria, se você quiser, é muito bom, tá? Tati, compartilha com a Maria Defante depois, tá? Exatamente, Cristiana. É por isso que eu falo dessa forma, né? Aí uma pessoa muito próxima falou assim para mim, Ju, você fala dessa forma às vezes porque a forma como você entende também é assim, de uma forma mais pesada. Se alguém vier na boa conversar, nem sempre eu vou ouvir. Agora, se vem com puxão de orelha, aí sim, né? Então, a maioria, a única pessoa que eu ouço na boa e que realmente me faz refletir, que fez parte da minha jornada, é meu pai. Meu pai me deixou uma frase uma vez que até hoje eu tenho na minha mente. Muda de vida. Mas bastou ele falar isso daí para eu começar a refletir, né? Então, é uma das únicas pessoas que eu escuto assim de boa. Agora, para eu realmente refletir, tem que ser alguma coisa que me toque. E geralmente o que me toque é um dedo na ferida, que eu já comentei com vocês. Quando alguém coloca o dedo na minha ferida, aí eu vou refletir, tá? Então, voltando aqui para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma indicação de filme, tá? Que fez muita diferença. Eu assisti ele há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, e essa semana que passou eu assisti ele novamente, tá? Ele chama Poder Além da Vida. Não sei se alguém já assistiu, mas é um filme que eu realmente acredito muito que se a gente seguir os preceitos desse filme, a gente consegue realmente mudar a nossa vida, a gente consegue ser uma pessoa mais focada, mais tranquila, com menos ansiedade, e é aí que o nosso potencial desperta de verdade, tá bom? Então fica a indicação aí para vocês. E como não poderia faltar, a nossa atividade do dia, tá? E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu não sei se vocês percebem, mas as nossas palestras nada mais é do que um processo de coaching que eu faço com vocês. Dia após dia eu ensino alguma coisa, tem atividade no final. Quem anotar tudo isso, está feito na vida. Quem fizer tudo que eu compartilho na palestra, meu, economizou um dinheiro enorme, tá? O tanto de treinamento que eu já fiz para saber isso que eu passo para vocês é muita grana, tá? Então, isso daqui que eu faço com vocês, nada mais é que um treinamento comportamental, só que em grupo, tá? Então, é importante que vocês façam as atividades, porque vai ficar anotado no caderno de vocês. E a nossa vida é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se a gente tiver o nosso caderninho, a gente sempre vai poder retomar. Opa, mas espera, entrei nessa vibe de novo, deixa eu mudar. Vai lá e acessa o caderninho. Então, ó, atividade para vocês. Escreva a sua rotina atual, escreva a rotina que você gostaria de ter, escreva seu plano para você viver a rotina que você quer, como você irá se preparar para reduzir os seus medos, tá? Isso chama plano de ação, é o seu plano de vida. Você vai olhar assim para o papel, você vai escrever, você vai olhar para o papel e vai falar, caramba, meu, é isso, certo? Então, façam essas atividades. Atividade não é para mim, vocês não precisam me mostrar, isso é para vocês, tá? Isso é para que vocês façam, para que um dia que vocês, daqui 2, 3 anos, vocês precisam novamente, vai lá, pega o caderno, tá? Se tiver filho, se tiver irmão, irmã, tá passando por uma situação, meu, faz isso, ó, pega lá o caderninho, mostra, entendeu? Isso que muda a nossa vida de verdade. Foi assim que eu mudei a minha vida e é assim que eu vou fazer pro resto da vida, que é isso que funciona, tá? É análise da nossa rotina, mudança da nossa rotina, preparação para aquilo que a gente quer, não tem segredo.
e força mental, que é o que a gente mais precisa, que inclusive para a palestra de maio, eu acho que eu coloquei uma palestra só como fortalecer a mente. Por quê? O segredo da gente realmente superar qualquer coisa na nossa vida é a nossa mente, tá? E uma das coisas que eu também agradeço bastante é o fato de ter passado por diversas situações negativas, superar. Por quê? Porque isso mostra o que qualquer pessoa vai conseguir fazer isso também, tá certo? Então, façam essas atividades, deixa no caderno, isso vai ajudar muito vocês. Não tenham medo de colocar o dedo na ferida, porque é isso que vai fazer a vida de vocês mudarem. Dói pra caramba vocês admitirem algumas coisas, mas vai fazer diferença, tá? Então, que bom, que bom. Deixa eu colocar aqui a atividade. Tira um print da atividade aí. Anotaram? Tudo certo? Ah, vocês têm um grupo, é? Muito bom. Todo mundo anotou a atividade? Maravilha. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Coloque. Atividade. Todas as atividades que eu coloco no final da aula, elas são processos de treinamento comportamental, ou seja, vocês estão trabalhando o comportamento o emocional de vocês estão fortalecendo para vocês mudarem a vida, para vocês alcançarem aquilo que vocês querem, para ter melhores performances. Ganhe um print. Deu certo? Não, não foi ela, não. Eu que não mandei ainda, tá? Eu mandei as palestras, eu mandei o vídeo, mas acabei esquecendo o material. Então a culpa é minha, eu que não mandei mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tati, por favor, depois manda a informação lá do Brahma para Maria, tá? Por gentileza. Então, a grande questão é, eu preciso identificar os meus medos, tá? Porque identificando os meus medos eu vou conseguir reduzir a minha ansiedade, ok? Eu preciso viver a vida que eu quero, eu preciso eliminar o medo da opinião alheia, tá? E com isso eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais leve. A grande sacada da vida é a gente viver com mais leveza. Como que a gente faz isso? Vivendo a vida que a gente quer, tá? Não apareceu as atividades? Aqui, ó. Um print aí na atividade, ok? Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Lá no meu canal eu coloquei, acho que eu vou soltar mais um vídeo lá de ansiedade, eu conto com mais detalhes a minha história tal e tudo mais. E, e é isso, gente, não tem segredo, a questão é vocês encararem a vida da forma como ela é e não querer controlar. E um dia a gente vai fazer uma palestra sobre isso também, como não querer ter o controle de tudo, tá? E eu espero que vocês tenham um ótimo feriado amanhã, que vocês tenham um ótimo final de semana, tudo de bom para vocês, para a família, um ótimo início de maio aí para todos nós, que seja muito melhor do que foi abril, né? E as palestras de maio estão sensacionais, tá? Separei temas ótimos. Tem tema de obrigado, Bia, obrigada, Cristiano, obrigada, Tati, obrigada, pessoal. Palestra de maio.
tem palestra de investimentos, tem como fortalecer a mente, tá? As palestras de maio estão bem interessantes, ok? Eu não lembro aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, mas eu acho que não. Deixa eu só interromper aqui, compartilhamento. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Então, ó, palestras de maio, investimentos, como investir, como ter, como ter, como fortalecer a mente, como ter uma nova perspectiva de vida e como ter uma rotina de alta performance, tá? Então, as palestras de maio estão muito boas, tá? Espero que vocês gostem, aguardo vocês, parabéns por estarem aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Boa noite, boa noite.